Olá, boa noite para você que estava acompanhando a nossa transmissão através da CBV TV. Estamos vivendo o segundo dia do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-20 Juvenil da Divisão Especial aqui em Saquarema, no Centro de Desenvolvimento Voleibol. 4 jogos hoje com transmissão pela CBV TV e, claro, no final da rodada, aquele bate-papo com os personagens deste campeonato que está sendo transmitido para todo o Brasil, para todo mundo, através da Web TV, criada pela Confederação Brasileira de Voleibol. Estão aqui comigo as seleções do Distrito Federal e também a seleção do Rio Grande do Sul. As duas que estão buscando aí vagas às semifinais. Amanhã é o dia decisivo, o terceiro dia, a terceira rodada. E nós vamos falar sobre o que aconteceu hoje, o que rolou hoje no segundo dia de competição. Está aqui ao meu lado o Douglas. Boa noite, Douglas, tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo? Não tão tranquilo. Não tão, vou perguntar, mas... né? O Distrito Federal tem engrossado o jogo no primeiro dia contra o Minas Gerais, isso. Venceu. Hoje engrossou o jogo para o Rio de Janeiro e ainda amanhã faz um jogo decisivo contra o Paraná, aí valendo vaga, né? Exatamente. Amanhã é um jogo muito importante para a gente, né? Define para onde nós vamos, se é a semifinal ou ao fatídico jogo da morte. Jogo da morte. Né? Então, estamos estudar bem essa noite o time do Paraná, amanhã apresentar para os meninos e ver se a gente consegue fazer um jogo diferente do de hoje. Tá. Geralmente a gente vem aqui e conversa sempre do dia de hoje, né? Vou perguntar para você qual o fator que prevaleceu na tua vitória ontem sobre Minas e depois eu queria que você falasse o que deu errado hoje no jogo contra Rio de Janeiro. Ontem, na vitória sobre Minas, principalmente a questão do saque e bloqueio. Esses dois itens foram importantes para a gente. E o contrário de hoje. Hoje o nosso saque não funcionou bem, além da quantidade de erros. Erramos demais, entregamos muitos pontos, erramos muitos contra-ataques. Então isso fez essa diferença. Tanto é que os placares não estão dilatados, mas ficou meio complicado. A gente está até vendo imagens aí do jogo entre Rio de Janeiro e Distrito Federal. O jogo terminou 3-0 para o Rio de Janeiro, 25-21, 26-24 e 25-21 foram as parciais aí do jogo entre Rio de Janeiro e Distrito Federal, 3-0. Com isso, o Rio de Janeiro não garante matematicamente a vaga, mas dá um grande passo, né? Joga amanhã contra Minas Gerais precisando vencer, mas o Rio de Janeiro precisa aí de 2 sets para garantir a vaga. Professor, como é que foi montar esse grupo, essa equipe lá no Distrito Federal? Como é que esses atletas jogam fora do estado, dentro do estado, dentro da cidade de Brasília, nas cidades satélites? Como é que foi? Explica para a gente. Na verdade, nós começamos com um grupo só de atletas locais, em dezembro, exatamente para tirar uma metade dessa seleção. Então, 6 atletas são atletas que jogam fora de Brasília e 6 atletas são locais. Então, desde dezembro que a gente estava com esse primeiro grupo. Não direto toda semana, mas procuramos trabalhar esses 2 meses lá. E com esse grupo que está aqui, 3 treinos. Foi o que nós conseguimos fazer. Nada, não dá para fazer. O pessoal fica fora, ainda chegam uns que ainda ficam doentes, né, Dário? Aí é meio complicado. Tá certo. Vamos falar um pouquinho com o Matheus, passa o microfone lá, professor. Matheus, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Você joga do que na seleção aí? Levantador. Levantador. E joga onde? Jogo em São Bernardo, São Paulo. São Bernardo, São Paulo. Campeonato Brasileiro, teu último ou tem mais um ano? Que ano que você nasceu? 97 é meu último. Teu último ano? É meu último. Então você estava presente aí em Jaraguá do Sul? Tava. Foi. Jaraguá do Sul, se vocês não sei se acompanham a nossa cobertura de imprensa aqui, em Jaraguá do Sul, Brasília quebrou uma hegemonia que fazia mais de 30 anos que nenhuma seleção, exceto os 6, que sempre considerados tradicionais, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, fora esses 6, nenhuma outra seleção havia conquistado. Aqui nós colocamos, os meninos cresceram. Já que a vitória de vocês sobre Minas Gerais e coroando também aquele trabalho. Vocês evoluíram? Como é que você avalia esses 2 anos que vocês tiveram na Infanto, num resultado expressivo pela 3ª colocação, e agora? Com certeza é uma evolução, né, de toda a equipe.
Uns mais, outros menos, mas nitidamente dá para perceber que há essa evolução, tanto mais maturidade, né? A gente chega para um campeonato já devido às experiências passadas, depois daquela época, disputando outros campeonatos, muitos foram de Brasília, o Dario joga em Minas. Então, várias experiências, os meninos que estão aqui com a gente disputaram a Liga B, eu disputei a Liga B, então cresce bastante o grupo e isso reflete dentro de quadra. Tá certo, então. Vamos pedir para o pessoal colocar aí os resultados de hoje. A gente vai passar todos os resultados de hoje e também a tabela de amanhã e classificação para a gente já matar aí. Está aí na tela para você o resultado da segunda rodada. São Paulo 3-1 no Rio Grande do Sul. 22-25, né? O primeiro set vencido pelo Rio Grande do Sul, depois o São Paulo virou 25-23, 25-18, 25-17. Santa Catarina 3-0 em Goiás, 25-18, 25-16 e 25-23. Aí nós estávamos falando aqui, né, o jogo do Rio de Janeiro 3-0 no Distrito Federal, 25-21, 26-24 e 25-21. E por último, o jogo que acabou de encerrar aí, Minas Gerais foi derrotado pelo Paraná. Foi 25-15, 25-23 e 25-22 em prol da seleção do Paraná. Matheus, você estava falando aqui, deixa eu passar agora a falar um pouquinho com o Dário. Tudo bem, Dário? Boa noite. Bem, boa noite. Seja bem-vindo aqui no CBB TV. Obrigado. Qual a posição que você joga na seleção do Distrito Federal? Jogo de oposto. Oposto? E o teu clube é São Bernardo? Minas Tênis Clube. Minas. Sim. E lá você joga também como oposto ou não? Lá eu jogo como ponteiro. Ponteiro? Isso. Tá. O que dá essa diferença aí? Aprende a jogar na hora, no treinamento? Lá você joga às vezes de oposto ou chega aqui e tem que improvisar? Não, lá é só ponteiro e estou tendo que improvisar. Não é a primeira vez. Já em 2014 eu também joguei de oposto, sem ter treinado antes, né? Ficou mais fácil, não precisa passar agora, né? Ficou mais fácil, assim. Tem uma questão de adaptar com a posição e tal, né? Eu estava mais adaptado com aquela. É uma posição que eu, pelo menos, considero mais difícil, mas que eu já estava acostumado a fazer, entendeu? Tá certo. Aí, quando chega aqui, a gente tá adaptando, sim, igual em 2014. Em 2014 a gente teve uma dificuldade certa no começo, assim, mas com o tempo a gente foi levando nos treinos e na competição mesmo a gente evoluiu. Mesma coisa esse ano. Tá certo. Vou perguntar para você uma pergunta. Por que você saiu do Distrito Federal? Por que você foi foram te procurar em Minas? Não tem voleibol de nível de competição no Distrito Federal? Bom, na época que eu estava lá... Há quanto tempo você saiu, né? Eu saio há 3 anos. 3 anos já. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento ainda de uma instituição, assim, grande no vôlei. E aí eu fui chamado pelo Minas, eu fui jogar uma competição lá, a Copa Adolfo Guilherme, quando eu era infantil ainda. E aí eles me chamaram para ir para lá e aí eu vi uma oportunidade, né? Oportunidade de, em Brasília não tem um vôlei tão grande assim no masculino. Então eu peguei essa oportunidade, agarrei e estou lá até hoje. Você jogava em algum lugar, porque o teu primeiro registro foi em Brasília. Sim, eu jogava no Instituto Amigos do Vôlei na época. Na época era esse nome. Em Brasília mesmo? Isso, Riacho Fundo 1. E aí agora, depois ele virou CID, né? Deixou de ser Amigos do Vôlei, CID Riacho Fundo 1. E até agora lá eu tenho meu técnico, na época era o Adalton, ainda está com o projeto dele lá, que agora é Super Vôlei. Eu vim basicamente dali. Meu técnico era ele, e ele que me deu os primeiros passos e tal. Ponteiro mesmo, eu treinava lá com ele como ponteiro, passei por colégio e tal para jogar com bolsa, joguei de central por lá, mas quem me manteve ali como ponteiro e acreditou em mim naquela posição foi no CID ali, com o Adalton e tal. Ano passado você esteve aqui na seleção ou não? Não, ano passado eu fiquei de fora por lesão. Lesão? Isso. E então Saquarema você já veio aqui ou Sim, já? Já. É gostoso jogar aqui ou não? É sim. Tipo, aqui é um lugar que você se isola praticamente do mundo e só tem respira voleibol aqui. É só isso mesmo, a cabeça voltada pro voleibol. Treinamento, principalmente, é muito melhor, porque é nisso que você está concentrado. É em treinar, é em jogar e só. Esquece o mundo lá fora e concentra na profissão. Quero saber da expectativa para o jogo de amanhã contra o Paraná.
vale a vida, né? Amanhã, Quem nosso vencer jogo. dos Amanhã dois a gente tem que fazer. estará classificado, quem perder está fora. Né? Sim, amanhã a gente tem que garantir a vitória para garantir a gente mesmo dentro do campeonato, né? Fazer o nosso melhor e jogar como ontem. Jogar como ontem, com garra para cima dos caras, não deixar eles crescerem. Apesar de ter dado aquele vacilo no terceiro set, a gente deu a volta no quarto e impôs o nosso jogo. Tá certo. Passa o microfone para cá que eu vou falar com a gauchada agora, viu? Pessoal do chimarrão. Tudo bem, professor? Douglas, Giovanni? Boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo. Obrigado. Primeiro dia, estreia com vitória. Segundo dia, aquele tropeço. Mais São Paulo, como a gente já falou ontem, né? São Paulo vem de 5 títulos, vem numa crescente de uma geração que está se perpetuando aí no topo, né? Queria que você avaliasse a vitória de ontem e também a derrota de hoje. O que deu certo ontem e o que não deu certo hoje? Bom, boa noite a todos. A estreia de ontem, não conhecíamos totalmente o adversário, né? Tivemos que montar uma estratégia durante o jogo e deu certo, né? Deu certo e conseguimos uma vitória inicialmente importante. A competição iniciar com vitória é fundamental para não ficar tendo que buscar placares e resultados na sequência. E o jogo de hoje, né? São Paulo, tradição total que tem aí, né? O volume de jogo, enfim, jogadores experientes, muitos vindos até de uma Superliga B agora, recentemente, né? Pelo SESI. E estudamos bem o adversário, né? Fizemos um excelente primeiro set. Segundo set, foi um detalhe ali no final do set que a gente não conseguiu fechar o set, né? O jogo estava muito igual. Tivemos que adaptar um menino na função. E, enfim, os meninos também sentiram um pouco o cansaço, né? A falta de ritmo de início de temporada. A maioria dos clubes, nesse momento, está na fase de preparação física ainda, né? De adaptação à quadra e sem saltar. Então, não estou colocando a questão da derrota em si, né? Mas sentiram muito a parte de preparo físico mesmo. E São Paulo, uma mudança estratégica de saque, né? Eu considero, assistindo o primeiro jogo contra Goiás e o jogo contra a gente hoje, acho que o melhor saque da competição, né? Analisando a todos, um volume de saque muito forte e poucos erros, né? Colocando a equipe sempre jogar no nível de passe quase que perfeito para poder jogar de igual para igual. Mas enfim, os meninos também foram muito bem, né? Até onde eles aguentaram a partida. Temos um jogo amanhã importante também contra Goiás. Sabemos que tem o jogo anterior de Santa Catarina e São Paulo, né? Que pode já nos facilitar ou nos dificultar no jogo seguinte. E Goiás vem sempre com uma equipe forte, então nós temos que preparar a parte de técnica, mas principalmente a parte cognitiva e intelectual do adversário para não cometer as falhas que aconteceram hoje. Tá certo, vou pedir para o pessoal estar colocando imagens aí do jogo entre São Paulo e Rio Grande do Sul e nós vamos ver agora a classificação desses dois grupos, né? Como está o grupo A e como está o grupo B após 2 rodadas já realizadas. Está aí o grupo A, chave A, né? São Paulo tem 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos, tem 6 de sets average e pontos average também tem 1,37. Santa Catarina aparece no segundo lugar, na diferença com o Rio Grande do Sul, apenas no set average, né? São 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, mas Santa Catarina tem 1,33 de set average, está à frente do Rio Grande do Sul. Goiás não tem ponto ainda, né? São 2 jogos e 2 vitórias, não tem sets average e pontos average também 0,66. Chance de Goiás se classificar remota, né? Tem que ganhar de 3-0 e ainda torcer aí pelo Rio Grande do Sul, vencer Rio Grande do Sul e torcer por mais uma vitória de São Paulo por 3-0 também e ainda tirar uma diferença muito grande de pontos average. Essa é a situação da chave A. Chave B, nós temos o Rio de Janeiro na liderança com 5 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O Paraná tem 4 pontos, são 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. O Distrito Federal tem 3 pontos, também tem 1 vitória e 1 derrota. E Minas Gerais ainda não pontuou. O Paraná, então,
tem 4 pontos, Distrito Federal 3, são as duas equipes que jogam amanhã, e Rio de Janeiro e Minas também se enfrentam. Minas Gerais pode chegar até um terceiro lugar, já não tem mais chances matemáticas de chegar à semifinal. Fora Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná e até o Rio de Janeiro tem chances matemáticas de classificação. Ao Distrito Federal tem que vencer aí o Paraná. Não, então o Rio de Janeiro está classificado, tá certo? Rio de Janeiro está classificado com 5 pontos. Paraná e Distrito Federal se enfrentam amanhã. Alguém vai chegar a 5 ou 6, né? Então, automaticamente o Rio de Janeiro já está classificado. Tá aí as classificações da chave A e chave B. Professor, como é que foi montar esse grupo? Como é que funciona lá no Rio Grande do Sul? Tem campeonato dessa categoria? Os atletas estão lá? De onde são essa molecada? Bom, os 12 atletas estão jogando fora do estado. A categoria juvenil no Rio Grande do Sul, ela não existe. O campeonato infanto é muito forte, mas o juvenil não existe e os atletas vão jogar fora do estado, né, em outros clubes. E treinamos três treinos. Na sexta-feira, quando eles chegaram dos clubes, no sábado de manhã, no sábado à tarde, e viajamos para cá. Tá certo. Então, o fácil não é. Vamos falar um pouquinho com o Nicolas. Nicolas lá na ponta. Boa noite, Nicolas, tudo bem? Boa noite, tudo? Qual a tua função? Joga do que aqui na Seleção Gaúcha? Central. Central? Isso. E qual clube que você joga? São Caetano, São Paulo. Também de Central, né? Isso. Central não faz às vezes de ponteiro, não passa e sai só quinando, né? Como é que vocês viram, vocês assimilaram a vitória de ontem e a derrota de hoje? Pois é, ontem o jogo foi bem difícil, bem pegado, mas a gente conseguiu sair com a vitória. Hoje também a gente jogou muito bem, acho que o nosso time entrou com um gás forte, bem focado no jogo, mas aconteceu alguns erros que não poderiam ter acontecido, né? No segundo e no terceiro set, principalmente. Tá. E para amanhã, vocês acham que tem o caminho, Benção e Goiás? Pois é, um jogo bem complicado também, mas acho que nosso time está forte, está focado e a gente tem tudo para fazer um bom jogo. Primeira vez aqui em Saquarema, veio ano passado Saquarema já? é a primeira vez. Ano passado não veio? Não. Cortaram você então? É. E primeira vez que você vem a Saquarema mesmo? Isso. Conheceu aqui o centro, bacana, gostou? Bem complexo, bem estruturado. Como é que é chegar aqui e saber que os caras que você às vezes assiste na TV, é o teu ídolo no esporte, no voleibol, dorme na mesma cama que você, se alimenta no mesmo local lá? Pois é, uma estrutura muito boa. Pô, é o vôlei, é o mundo do vôlei aqui, né? O Brasil sempre bem. Tá certo. Vamos falar com o Eduardo um pouquinho. Eduardo, cativa uma bela barba parecendo a minha aqui, viu? Tô tentando. Um dia eu chego na tua. É. Que posição que você joga? Eu sou ponteiro. Ponteiro? Isso. E joga em qual clube? Itajaí, Santa Catarina. Itajaí, Santa Catarina. Isso. Santa Catarina tem campeonato juvenil? Tem, mas eu tava mais pra compor o grupo de adultos. Do adulto? Jogou a Superliga B agora. Superliga B. Isso. Tá certo. E aqui você joga também lá e aqui de ponteiro? Sim, ponteiro. Tá certo. E como é que você, na tua avaliação, você avalia as duas partidas do Rio Grande do Sul? Cara, eu acho que contra a Santa Catarina a gente jogou bem, assim, o time entrou bem, no segundo set a gente deixou dar uma caída e depois no terceiro a gente voltou a se concentrar e conseguimos ganhar o jogo. E hoje eu acho que foi um dia que nosso time não jogou muito bem, não jogou tudo que a gente conseguia. Começou com gás, né? Começou com o gás e deixou cair, sabe, o nível. E aí os caras são bons, tem o mérito deles também e acabaram ganhando a gente, né? Tá certo. E para amanhã, Foco joga contra Goiás, Goiás ainda não pontuou, não venceu ainda. Mas o Foco tem caminho, só jogar direitinho, qual que é? Mas tem um time bom também, né? É se concentrar hoje de noite, amanhã de manhã, estudar bem o time deles e com gás pro jogo. Tá certo. Bem, vamos ver a programação dos jogos de amanhã. Jogos de amanhã da terceira e decisiva rodada desse Campeonato Brasileiro de Seleções, juvenil masculino. Tá aí a tabela de jogos. São Paulo e Santa Catarina abrem a rodada às 13 horas. Às 14h30 tem Rio Grande do Sul e Goiás, valendo vaga, né? Os dois jogos valendo vaga, decide aí os dois classificados da chave A. Às 16 horas iniciam os jogos da chave B, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E às 17h30 o jogo decisivo aí valendo a segunda vaga no grupo entre Distrito Federal e Paraná. O único confronto direto aí de duas equipes que lutam por vagas
é justamente, então, Distrito Federal e Paraná. Não que São Paulo e Santa Catarina não vá lá, não esteja valendo a vaga, mas caso um dos dois vencer aí, ou até pode classificar os dois em caso de derrota aí do Rio Grande do Sul, e vencendo Santa Catarina, classificam os dois, né? Então não é um confronto direto, tal qual Distrito Federal e Paraná. Então, você que está acompanhando nosso programa, está convidado então a partir da 1h amanhã acompanhar todos os jogos com transmissão ao vivo aqui de Saquarema. Giovani, vou deixar um espaço agora para você agradecer, porque montar uma equipe dessa, treinar, com certeza você teve parceiros, teve instituições que te auxiliaram, né? E nos jogos que foram transmitidos do Rio Grande do Sul, muitas pessoas também mandaram energias positivas, mensagens, estavam na torcida. Então é hora de agradecer quem te ajudou e também aos torcedores do Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente que gostaria de agradecer aos técnicos desses atletas aí do Rio Grande do Sul, não os técnicos que formaram eles no Rio Grande do Sul. São grandes formadores, são colegas nossos de trabalho lá também, que também dão duro dia a dia, né? A gente sabe que o início foi com eles, tá? Então primeiramente quero agradecer a eles e o professor Marcos Toloni, que está aqui na nossa frente ali também, que é um dos grandes formadores que nós temos no Rio Grande do Sul. Essa geração começou com ele, né, em Jaraguá, né? Então, 90% desses meninos passaram com ele lá. A todos da Federação Gaúcha, né, o professor Simino, que é o presidente, a Agnes lá, que é o manager, né, também. Manager. CEO. Isso. Ao professor Ivan, que é o coordenador de seleções. Enfim, aos atletas também aqui todos, né, os pais que apoiam, né, que nos ajudaram nesse momento rápido, né, de uma seleção. Enfim, Cidade tua, de Caxias do Sul, o pessoal que te ajudou no... Claro, Caxias do Sul, a minha cidade aí, que foi a nossa sede dos treinos da seleção lá, né, a Universidade de Caxias do Sul, onde é o meu clube. A todos aí que apoiam o voleibol, sabe que é difícil, né, trabalhar com voleibol de base e amador, né, no caso também. E os abnegados todos aí que nos dão força. Enfim, para a gente conseguir estar aqui não é fácil. Então, muito obrigado a todos. Tá certo. Vamos falar agora com o Eduardo. Eduardo, olha para a câmera, agradeça o pessoal que mandou mensagem, estava na torcida por vocês e convoca os gaúchos aí, porque amanhã tem jogo, tem peleia, né? Cara, eu queria agradecer a todo o pessoal de Nova Petrópolis que me assiste, o pessoal de Bento, os meus pais, eu nem preciso mandar porque eles estão aqui comigo, vieram até o Rio. E pedir a torcida para amanhã, que amanhã o jogo vai ser pegado. Amanhã o jogo vai ser bom. Tá certo, vamos falar um pouquinho com o Eduardo agora. Ô, Nicolas, olha para a câmera lá, manda um abraço para o pessoal que estava acompanhando a nossa transmissão, jogos, acompanhar aqui a entrevista. E com certeza estarão ligados na tela da CBV TV para assistir o jogo do Rio Grande do Sul. Queria agradecer a todos meus amigos de São Caetano, ao meu ex-clube Sinodal, à minha família, meus pais. E espero que todos assistam o jogo de amanhã, que vai ser muito bom e vai decidir a nossa vaga, se Deus quiser. Tá certo. Vamos pegar o microfone aqui e passar para o pessoal do Distrito Federal, fazer os seus agradecimentos também. Douglas, o pessoal que acompanha, que ajudou nos treinamentos. Com certeza, não sei, né? Estou falando aqui, vai que não tem, mas com certeza tinha mais técnico lá ajudando a rodar braço, tinha alguém que auxiliou no custo do treinamento, que as federações às vezes não conseguem custear. É hora de agradecer a todo mundo. O agradecimento a todos os professores do CIDS do Distrito Federal que fazem essa formação, como o Giovani falou, que é muito importante para a gente que chega na categoria juvenil. Sem essa formação na base lá, fica difícil para a gente. E agradecer a todos eles, aos professores que cederam os atletas para a seleção e a administração de Taguatinga, que fez a sessão do ginásio para a gente lá, o ginásio Cerejinho. A federação, na pessoa do professor Sérgio Farias, que é presidente, né, que nos apoia. Ao meu auxiliar técnico, Lucas, que foi quem engrossou o braço dando bolada, né, e pedir para que todos amanhã mandem as vibrações positivas, porque o jogo não vai ser fácil e nós vamos precisar muito dessa vibração positiva. Tá certo. Tá aí o recado do professor Douglas. Vamos falar agora com o Matheus. Olha para a câmera, Matheus. Convoca a torcida e agradeço também quem já participou conosco aqui nas transmissões.
Agradecer a todos que torceram no jogo de hoje e convocar para o próximo, que vai ser ainda mais importante. Vamos precisar de muito mais torcida. Queria mandar um abraço lá pro pessoal de Brasília, que sempre está torcendo para a gente, para os meus pais, minha irmã, minha família, o pessoal lá de São Bernardo, e um beijo para minha namorada. E qual o nome da namorada? Olga. Olga, tá certo. Vamos agora encerrar com o Dário. Quero mandar um abraço especial para minha família que está acompanhando, meus pais, meus irmãos, a Márcia, minha irmã também, que está assistindo, meu pediatra, que até hoje me atende, apesar de já ter passado da idade, o Dr. Luiz, que me incentivou, desde que sou pequeno, a estar no esporte, independente se fosse basquete ou vôlei. Aí eu fiz a opção do vôlei, mas ele que sempre me incentivou. E agradecer o Adalto também, que está assistindo o campeonato, agradecer a torcida do jogo de hoje e pedir que a galera esteja com a gente aí amanhã, que a gente vai precisar de muita força para garantir a classificação, né? Tá certo, tá certo. Obrigado ao Douglas, Matheus, o Dário, seleção do Distrito Federal, ao Eduardo, Nicolas e o Giovanni da seleção do Rio Grande do Sul. E o objetivo desse nosso programa aqui é justamente isso, possibilitar que as pessoas também saibam que, além dos técnicos que estão aqui, os atletas que também participaram aqui, muitos ficaram pelo caminho, né? As seletivas, nessa seletiva ainda já teve uma peneira, porque muitos outros praticam voleibol nos estados, então vocês sintam-se privilegiados de estar aqui representando os seus estados, né? Nós temos aqui 8 seleções, representam o que há de melhor no voleibol do Brasil, estão aqui a divisão especial, então estão as 8 melhores seleções do país. E muitos desses atletas que estão dando entrevistas hoje aqui, certamente estarão brilhando na seleção brasileira daqui 2, 3, 4, 5 anos, defendendo as cores da nossa seleção, tá? Então, o objetivo do nosso programa é justamente isso, apresentar os talentos e também aproximá-los dessa relação que eles têm com câmeras, com microfone, com entrevista, com pergunta, apesar que a gente não é tão incisivo assim, não coloca eles na pressão mesmo de perguntas, mas já vale, já vi que tinha alguém segurando o microfone assim, tremendo um pouquinho, mas isso com o tempo, com certeza, é essa experiência que a CBV TV quer possibilitar para atletas, para técnicos, para o voleibol brasileiro. Nós achamos que cumprimos o nosso papel aqui hoje, levamos um pouquinho do panorama desse segundo dia de competições aqui em Saquarema. Aproveitamos para agradecer a sua audiência que esteve conosco até agora e convocando, claro, para que amanhã, no terceiro dia, decisões de chave, você esteja conosco a partir da 1h da tarde, mais uma transmissão nossa aqui da CBV TV, o canal do vôlei brasileiro.